Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade ao nosso comentário da história da Igreja. Nós estamos no encontro 30. Encontro 30, vamos trabalhar a agonia. Ainda não estamos propriamente na história da Igreja, estamos vendo a centralidade da fé que deu origem, então, à comunidade dos discípulos, que depois sai em missão. Na cruz, Jesus nos revela duas coisas importantes. Primeiro, foi na cruz que Jesus nos amou até o fim. A cruz é sinal de Jesus que nos ama, e foi lá que ele nos amou, até a cruz. Cada flagelo recebido, cada chaga dessa realidade trágica da vida de Jesus, está presente seu amor por cada um de nós. É na cruz que Jesus revela a sua fidelidade ao Pai. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Foi obediente ao Pai. A ressurreição é consequência da cruz. Filipenses, capítulo 2, versículo 9. Por isso, em razão disso, o Pai o exaltou grandemente. Os evangelhos não relatam a agonia de Jesus no Getsêmani. Retomando. Os evangelhos nos relatam, nos falam da agonia de Jesus no Getsêmani. Ele vai fazer a vontade do Pai. Ele não vai fazer a sua vontade. A submissão do Filho ao Pai. O Filho foi enviado. Este Filho não se apegou àquilo que era, mas se esvaziou a si mesmo. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Esvaziou-se a si mesmo, assumindo a humanidade, fazendo-se servo. O Pai enviou seu Filho ao mundo. O princípio da missão do Filho é o Pai. João capítulo 20, versículo 21. O divino se fez humano. Quem precisava ser salvo não era a divindade. Quem precisava ser salvo era a humanidade, que pela desobediência pecou e devia ser resgatada por meio da obediência. A pena da desobediência foi a morte. A graça da obediência de Jesus foi a nova vida e ressurreição. Dentro da perspectiva cristã, nós temos que ver o seguinte: a morte para nós cristãos não é natural. A morte para nós cristãos é consequência do pecado. A morte é a pena do pecado. E Jesus vem para resgatar o ser humano da morte, retirando a pena do pecado, a morte, ao assumir os nossos pecados, nossas dores, porque a partir do momento em que morre, a pena na cruz, a pena é dissolvida pela vida. Jesus precisava ser verdadeiramente divino, pois só Deus pode salvar. E precisava ser verdadeiramente humano, pois era a humanidade que precisava ser salva. O Filho do Pai assume uma humanidade perfeita para conduzir esta humanidade à perfeita obediência, vencendo assim o pecado e a pena do pecado, a morte. Agora é um momento decisivo. Jesus tinha que se dispor ao plano do Pai e se submete a esse plano, visto que o Pai é princípio e fim de toda a obra da salvação.
Este plano do Pai foi preparado na eternidade, na onisciência do Pai eterno. Nos diz São Paulo, essa graça recebida na cruz nos foi concedida em Jesus Cristo, desde a eternidade, segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Revelado em Jesus Cristo a nós. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Jesus devia vencer a tentação diante da cruz, que se aproximava, para vencer o ataque do príncipe deste mundo e da repugnância, da maldade e dores terríveis que ele vai sofrer na cruz. Mateus capítulo 26, versículo 36 a 46. Após o Getsêmani, a tentação, segue as cenas diante das torturas atrozes. Então, Jesus devia morrer na cruz. Este é o plano do Pai. É somente na realização deste plano na cruz que o Pai nos salva. Porque assim o Pai determinou, antes da criação do mundo, que assim deveria ser a salvação. E quem deveria ser o autor dessa salvação? Era o próprio Filho. Então nós não temos nada que foi improvisado por Deus, tudo foi pensado. Após o Getsêmani, a tentação, segue as cenas diante das torturas atrozes, da flagelação da cruz, as dores físicas, as dores morais sofridas por Jesus. Ele era escarnecido e desafiado na cruz. O desafio foi quando, usando a tentação de Satanás no deserto, se dizia: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Lucas capítulo 4, versículo 9. Se tu és o filho de Deus, manda que essa pedra se torne pão. Lucas capítulo 4, versículo 3. Na cruz, a tentação é feita pelos chefes que tentavam Jesus. Esses chefes eram instrumentos do diabo. Ao tentar Jesus na cruz para que descesse. Assim a vontade do Pai não se realizaria se ele descesse da cruz. Aos outros ele salvou, que salve a si mesmo, se é de fato o Messias de Deus, o escolhido. Revelando o seu amor por nós, amar é isto. Ele poderia descer da cruz. Tinha poder para fazê-lo, mas não desceu por amor de nós. A narrativa da agonia de Jesus foi um escândalo para os pagãos. Celso, um pensador, filósofo da época cristã, ele havia sido cristão, depois renunciou ao cristianismo, criticava a agonia de Jesus. Podemos ver isso aí em Orígenes, pensador cristão de Alexandria, que no 203, quando tinha 18 anos, assumiu a escola de Alexandria, a pedido do seu bispo Demétrio, e ali foi responsável por essa escola do ano 203 a 231. Sabemos que depois do ano 232 a 253, ele foi para Cesareia de Palestina, onde continuou exercendo ali a sua missão. Também sabemos que esse Orígenes morreu em consequência da perseguição de Décio,
249 e 250. Depois ele morreu no ano 253. Então nós vemos essa obra Contra Celso, livro 2, parágrafo 21, que diz assim, Celso dizendo: se as coisas aconteceram como ele queria, se foi atingido na obediência a seu pai, é claro que a coisa não lhe seria dura e penosa, visto que era Deus e queria tudo isto. Por que, portanto, ele se lamenta no Getsêmani? Por que geme? Por que procura evitar a morte que o assusta, dizendo: ó Pai, se é possível que este cálice afaste de mim? Os pagãos não entendem e ironizam a cena de Jesus na cruz. O mistério da dor e da humilhação, que tanto assustaram os discípulos e que eles não queriam admitir. Mas aquilo que aconteceu na cruz será força para os cristãos e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24. A agonia que encontramos lá em João capítulo 12, versículo 27 a 28, onde Jesus diz: agora estou perturbado, o que vou dizer? Pai, livra-me desta hora. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, manifesta a glória do teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu manifestei a glória do seu nome e vou manifestá-la de novo. Em Lucas, capítulo 22, versículo 42. Pai, se queres, afaste de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Mateus, capítulo 26, versículo 39. Meu Pai, se é possível, afaste de mim este cálice, contudo, não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. Marcos, capítulo 14, versículo 36. Abá, Pai, tudo é possível para ti. Afasta de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Estas cenas irão impactar os cristãos, a fim de que eles possam se dispor e fazer a vontade de Deus e não a vontade pessoal. A cena mostra a realidade humana diante da dor e da morte, mas mesmo assim também revela a obediência ao Pai até a morte e morte de cruz. A obediência era necessária para resgatar a desobediência de Adão. O cântico de Pedro, na sua primeira carta, nos faz vislumbrar o mistério da morte e ressurreição de Jesus e a graça que nos foi concedida na cruz em sua obediência. De fato, por isso é que vocês foram chamados, pois Cristo também sofreu por vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os passos dele. Ele não cometeu nenhum pecado e mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando insultado na cruz, não revidava. Ao sofrer, não ameaçava. Antes depositava sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre o madeiro levou os nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que nós, mortos para nossos pecados, vivêssemos para a justiça. Através dos sofrimentos das chagas de Jesus, é que vocês foram curados. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 a 24. Então, nós vamos depois dar continuidade a ver Jesus diante
das autoridades judaicas, depois diante de Pilatos. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.